Hoje, o tema da pregação é livres da rejeição. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que os nossos parâmetros não estão corretos, não são confiáveis. Dentro disso, eu gosto muito de usar exemplos e eu gosto muito de interagir. Eu já vou até avisar. Eu entendo que assim, o pregador tem que ser leve, dura tem que ser a palavra. Então eu vou brincar, eu vou interagir, eu vou pedir para vocês falarem alguma coisa comigo, exatamente porque eu quero que vocês estejam comigo, tá? Alguém aqui já teve um carro velho, que o ponteiro, o marcador de gasolina, ele não marca certo, e aí a hora que você acha, não, tá tranquilo, ainda tem uns 20 litros aqui, de repente o carro morre porque acabou a gasolina? Já teve alguém assim? Sim? Já passaram por isso? Quem sabe que quer viver com aventura é sem saber onde o carro está indo, de repente você está em algum lugar, uma marginal e morre, né? Isso aí que é aventura de verdade, né? E por que isso acontece? Porque a gente estava ali na caminhada com o carro, estava andando no trajeto com o carro, só que o parâmetro, os marcadores estavam errados. Então, enquanto você achava que tinha o suficiente para continuar o trajeto, não tinha, e se acabou. A verdade é que tão errado quanto esses marcadores, quanto esses parâmetros, são alguns parâmetros da nossa vida que estão distorcidos por causa do pecado. Um deles, por exemplo, a métrica de um deles é o amor. Quando nós falamos amor, era para que todos os seres humanos tivessem a mesma medida, a mesma métrica de amor, porque essa métrica é o que Deus dá para nós, o amor de Deus por nós. Como era para que todos recebêssemos desse amor, todos teríamos a métrica no mais alto lugar, alinhada, certa, na medida certa. Então, quando falássemos de amor, já era para ser subentendido o que verdadeiramente é. Mas não é assim. Muitos recebem o amor de forma muito errada. Seja de um namorado, de um marido, de um pai, de uma mãe. Isso quando se tem um pai e uma mãe. Então assim, a métrica do amor é muito bagunçada. Uns têm em maior estima, um pouco maior a métrica do amor, um pouco mais bem traçado, outros não. Outros qualquer amor já é amor e já está sendo suficiente, porque talvez na vida recebeu muito pouco. Mas o ponto é que existe uma métrica. É diferente, como se não tivesse um padrão, e aí então tudo bem. Mas o que eu estou tentando dizer é que existe um padrão, é que o nosso está distorcido. É como eu tentar medir o meu peso numa balança que está descalibrada. Existe um padrão de quilo certo, e a balança que está descalibrada. Então eu preciso arrumar a balança, não trocar o padrão. Vocês estão entendendo? Eu não preciso mexer no que é o padrão, eu preciso mexer na métrica que eu recebo, porque ela está distorcida. E dentro desse contexto eu gostaria de ler algumas coisas para provar para você que algumas das métricas estão erradas. A nossa visão de quem Deus é um pouco distorcida. Se eu perguntar para você, o que é o amor? Pensa aí. Legal? Ter o tempo de pensar, de analisar algumas coisas. Porque a Bíblia tem uma resposta para nós sobre o que é o amor. Vamos abrir em 1 João 4:8. 1 João 4:8. Você pode abrir conosco ou vai aparecer aqui no telão. Apareceu, inclusive. Diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é... não, galera. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Vitor, pastor aqui da casa. E Deus é amor. Então, quando eu te pergunto, o que é o amor? Deus. Deus é o amor. Essa é a métrica. Esse é o parâmetro. Se eu falo que Deus é amor, eu coloco um sinal de igual, certo? Eu posso falar que 2 notas de 10 são a mesma coisa, igual, que uma nota de 20? Sim. Posso? Sim. Você consegue trocar isso, se você for numa loja com uma nota de 20 e falar, troca por 2 de 10, dá para fazer? Dá, certo? Então, a gente vai fazer essa brincadeira agora. A gente vai pegar um texto que fala sobre amor, e a gente vai trocar a palavra amor pela palavra Deus, para colocar as métricas nos lugares corretos. Pode ser? Legal? Vamos lá.
Vamos abrir 1 Coríntios 13. Vai aparecer aqui atrás também. 1 Coríntios 13, versículo 1. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver a Deus... Entenderam? Vamos seguir assim? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver a Deus, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, e tenha fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver a Deus, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver a Deus, nada disso me valerá. Deus é paciente, Deus é bondoso, Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Deus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está vendo como a gente já começou a colocar a métrica num lugar um pouco melhor? A maior jogada de Satanás, de todas, é distorcer. Até porque ele é o pai da mentira. E o que é a mentira senão uma boa distorcida na verdade, não é? Não é isso? A maior jogada de Satanás é distorcer sobre quem Deus é. Porque se nós não temos plena confiança no Deus que temos, se nós não sabemos a quem servimos, nós não vamos conseguir desenvolver o que Ele nos chamou para fazer, muito menos ser quem Ele nos chamou para ser. E é diferente nós fazermos algo e nós sermos alguém. Tá? Se eu pergunto para você quem você é, pode ser que você esteja pensando, meu nome é tal, sou casado com fulana, com ciclano, eu sou eletricista, mas ser casado com é uma coisa. Não perguntei com quem você casou. Também não perguntei sua profissão. Eu perguntei quem você é. E a gente está tão distorcido que a gente pega as coisas que a gente faz para tentar metrificar, colocar uma métrica naquilo que somos. Mas não é esse o caminho da identidade. O caminho da identidade é o conhecimento de um pai. A paternidade define identidade. Quando conhecemos o pai, nós conhecemos realmente quem é o filho. Não é aquele ditado, filho de peixe, peixinho é? Não é isso o ditado? Porque quando você vê o pai e vê o filho, eles têm semelhanças. Vamos parar para analisar humanamente. Pode ser que seu pai tenha colocado uma métrica boa de pai. Tenha sido um bom pai. Pode ser que ele realmente tenha sido amoroso, carinhoso, às vezes cristão, um homem devoto ao Senhor. E tenha sido um bom pai. Mas por melhor trabalho que ele tenha feito, né, por mais bem feito que ele tenha desenvolvido esse trabalho de pai, não está na métrica da paternidade de Deus. Como a gente poderia exigir isso de um homem? Por mais bem feito que foi, não é como Deus é pai. Pode ser que seu pai foi um péssimo exemplo. Pode ser que ele nem esteve presente em boa parte da sua vida, ou talvez nem esteja agora. Mas a palavra diz em Salmos 27:10, que mesmo que sua mãe te abandone, ou seu pai se esqueça de ti, eu, o Senhor, não te abandonarei. A métrica é Ele. O padrão de pai é Ele. E o ponto é, mas o que isso pode mudar na minha vida? Porque meu pai ainda não esteve presente, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo, ou meu padrasto, enfim. O ponto é, você não tem só seu pai terreno. Nós andamos tão marcados pela métrica humana, que não nos deixamos ser marcados pela métrica espiritual. Marca mais o fruto da terra do que o fruto do próprio Deus. Você entende o que eu quero dizer?
A gente é mais parecido com o nosso pai natural do que com o nosso pai espiritual, sendo que a imensidão do caráter e do amor de Deus era para que a marca dele fosse muito maior e passasse muito as marcas deixadas por um pai natural. Um pouquinho do amor perdoa uma multidão de pecados. Ele que é o amor completo pode fazer o quê? Vocês estão me entendendo? Caminhamos com muito mais das carências que os nossos pais naturais deixaram para nós, por melhores que eles sejam, mais bom não dá, por melhores que eles sejam, do que pela métrica de ser preenchidos pela paternidade de Deus, onde não há faltas. É só eu que vivo isso e que preciso voltar à paternidade de Deus como Ele chamou para ser, ou é só eu, ou alguém aqui viveu ou vive dessa forma? Mais marcado pelo Pai da terra do que pelo Pai do céu. E é legal porque hoje Deus deseja fazer algo diferente. Eu vou fazer eu até brinquei porque essa pergunta chega a ser idiota, mas eu gostaria que você raciocinasse comigo. O que vem primeiro? Vem primeiro o pai ou vem primeiro o filho? Vem primeiro o pai. Não nasce o filho primeiro, depois nasce o pai, certo? Nasce o pai primeiro. Encontra, ama, namora, vem o filho, né? Só que não é exatamente sobre isso biológico que eu quero falar. O ponto é, eu não sou pai hoje, mas eu fui filho, sou filho. E meu pai natural, o Rodrigo, estabeleceu uma métrica de como ele me tratou e de como eu posso tratar meus filhos. Só que conforme eu me relaciono com o Pai do céu, meu pai, ele começa a subir essa métrica, colocando ela num padrão cada vez mais alto, porque ele não é como meu pai, o Rodrigo, ele é melhor, então ele tem subido a métrica, por padrão ele tem subido o meu padrão de paternidade, mas antes mesmo do meu filho sequer existir, então ele está fazendo nascer em mim um pai bom, antes mesmo do filho nascer. Estão entendendo? Então, evidentemente, nasce primeiro o pai, mas não biológico. Não só biológico. Nasce primeiro um pai aqui. Entende? E o que isso tem a ver com a minha vida? Eu não estou querendo ter filho agora. Às vezes quem tem, não vai ter adolescente ouvindo a gente porque eles subiram. Mas vocês estão entendendo. Às vezes seus filhos já cresceram, já saíram de casa, já entendi já, Vitor. E aí? O ponto é, o pai está pronto faz tempo. Está na hora de nascer um filho. A métrica do pai está colocada no mais alto lugar faz bastante tempo. Então o que precisa nascer é você como filho. Está na hora de Deus gerar um filho aí dentro. Porque tem muitos de nós cristãos que andam por aí batendo no peito falando, não, eu sou cristão, sou filho de Deus. Mas quando de fato chega o ponto, não tem um pai para confiar. Quando de fato chega o momento, parece um órfão. Não tem identidade, não tem destino, não tem segurança no que está fazendo, não sabe o que é, não sabe o que tem que desenvolver, as coisas apertam, corre para o mundo. Não estou te entendendo, você é filho mesmo? A gente acaba deixando levar pelo evangeliquez, de que somos filhos, somos todos filhos. A palavra não diz que somos todos filhos, a palavra diz que foi dado o poder a todos de ser transformados filhos, serem feitos filhos. Então precisa ser feito filho. Foi dado a capacidade de forjar um filho. Mas não diz que você nascia automaticamente com o status de filho. Precisava ser feito um filho. Estão entendendo? Não é todo mundo que é filho de Deus. Tem quem tomou o título para si, quem conheceu o pai e está vivendo como filho. Esses estão fazendo alguma coisa e estão sendo diferença. Mas tem quem está vindo e está assistindo achando que é filho e nunca foi. E não é porque não é permitido para você, e é exatamente esse o ponto. Você está perdendo oportunidade, você está perdendo chances. Está vivendo como órfão, sendo que está tudo preparado para você. E Jesus não quer mais que essas coisas aconteçam. Vamos ler um texto junto, que é um texto espetacular da palavra. E que de verdade o Espírito Santo possa vir como um soco no seu interior. Porque esse texto ele é comum, você já leu ele, provavelmente. Mas eu quero que você realmente entenda o que a gente tem para trazer.
A ideia hoje aqui é ser um pouco expositivo. Então a gente vai lendo o texto e eu vou trazendo alguns entendimentos sobre ele conforme a gente for discorrendo. É um texto um pouco maior, mas vai ser legal. Vamos lá. Abre comigo, ou então acompanha aqui no telão. Lucas 15, versículo 11. Até aqui está claro para todo mundo. Está tranquilo, tudo certo. Estão gostando de mim ainda? Tomara que seja assim até o final. E vamos junto. Diz assim: Jesus continuou, contando essa parábola. Ele disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero parte da minha herança, a minha parte da herança. E assim o pai, ele repartiu sua propriedade entre eles e dividiu e entregou a herança para o filho. Por favor, se seu pai tem alguma herança, porque nós brasileiros, às vezes o pai não tem muito assim para entregar, talvez um carro mais velho ou um boleto de dívida. Mas, se seu pai tem alguma herança, e você chega nele hoje e fala assim: pai, eu não quero saber dos meus irmãos, eu não quero saber de você, eu quero que você dê logo o meu dinheiro de herança. Seria ou não seria ofensivo? Sim? Sim? Ah, obrigado. Sim, seria ofensivo. Cara, é um desrespeito com o pai. Seria quase como: não estou me importando muito com você, eu quero que você me passe para cá logo o meu dinheiro. Não é? Herança se dá quando o pai morre. É a parte tipo, putz, ele não vai estar mais aqui para usufruir, então dividiremos entre nós, ok? Mas não é isso que queríamos. Esse filho já não estava nem aí, ele fala: não é o pai que eu estou querendo, eu quero o que ele tem para me dar. Primeiro ponto que a gente consegue perceber: o coração rebelde do filho, que está mais interessado no que o pai está disposto a dar para ele, do que necessariamente em quem o pai é. Quantos de nós vem na igreja atrás de uma bênção? Mais dispostos àquilo que Deus pode nos dar do que quem Ele é de verdade. E aí a gente lê essa passagem e fala: nossa, que horrível, que desonra. E a gente age da mesma forma. Eu vou colocar, falei que as métricas estão distorcidas, certo? Eu vou colocar na métrica de um cristão o que é uma bênção. A bênção é a migalha que sobra do prato. Ficou claro? A bênção é a migalha que sobra no prato. Porque o prato principal é o Cristo e o seu Evangelho. O que é gostoso e que alimenta e sustenta é a paternidade de Deus e a revelação do Filho dele. As bênçãos, a palavra diz que as bênçãos, para quem busca a Deus, elas nos perseguem. Para que eu vou correr atrás de bênção? O negócio corre atrás de mim. Eu estou valorizando demais algo que simplesmente corre atrás de mim. Vocês estão entendendo? A bênção correria atrás de você, se o foco fosse achar o filho, se fosse conhecer o pai. Então a bênção é a migalha. Ficou claro? Segundo ponto, continuando no texto. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Mais um ponto mostrando o coração do filho. Não demorou muito para ele tomar o máximo de distância possível do pai, para viver do jeito que ele queria. Tem gente que vem na igreja e pede a bênção e Deus não dá, porque ele sabe que se der, a sua primeira atitude vai ser, não muito tempo depois, se distanciar o máximo possível e viver do jeito que você quer. E Deus não pode te dar isso, porque Deus prefere ver você sem, mesmo sabendo que você poderia ter, mas Ele prefere ver você sem, porque você é imaturo demais para ter. Porque se tivesse, perdia, Ele te perdia. Por favor, algum pai daria um presente que perderia o filho? Não conseguiria mais ver o filho. Alguém daria um presente desse? Alguém daria, por exemplo, um presente de um carro para um menino de 12, sabendo que ele pode se arrebentar em qualquer acidente e você nunca mais ter seu filho? Daria? Alguém daria? Ninguém daria. Por que a gente vem aqui e insiste com Deus em bênçãos, quando o coração não está pronto? E a gente nem sequer conhece o pai que tem. Aí Ele não dá, porque se Ele desse, perde você. É mais ato de amor o não de Deus para nós, muitas vezes, do que o sim. Porque a verdade
é que o nosso coração é bem de criança. Nosso coração é bem voltado para cá. Parece que a gente anda assim, ó, quando a gente deveria estar andando assim. Os homens que entenderam quem Jesus é, eles largaram tudo para encontrá-lo. A gente está querendo largar o Cristo para achar tudo aqui na terra. O que a gente está fazendo, cara? Quanto está valendo o avanço da sua empresa? Quanto está valendo o sonho da casa própria? E eu não estou falando que isso é ruim, ao contrário. Deus pode te dar 5 empresas, 20 casas. Deus não tem problema com rico, irmão, nem com famoso. Às vezes o que você quer é que uma canção sua enmarque e toque a nação. Uau, se Deus te der, você vira uma estrela gospel. Ascende ao céu como semideus, né? O filho do próprio Cristo. E aí ninguém mais fala com você, cara. É isso mesmo que é Jesus? Enquanto o Filho de Deus está descendo, você está querendo subir. Para de viajar, irmão. O Evangelho é sobre achar o Cristo. Por que a gente está correndo atrás de outras coisas? Já nos foi posto um alvo. A minha carreira, a minha vida, o trajeto da minha vida é acertar bem no meio do alvo, que é o Cristo. Não é produzir patrimônio, não é deixar herança, não é fazer livros que marquem as pessoas para que meu nome seja conhecido. Pouco me importa. O objetivo da carreira cristã é achar o Cristo, é encontrar o Pai. É esse o objetivo. E a gente fica se perdendo nas pequenas coisas. Vamos seguir no texto. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade, por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Cara, deixa eu te explicar um pouquinho de contexto histórico. Nenhum judeu comia animais impuros. E desses animais impuros eram diversos. Animais que têm casco dividido e não ruminam, ou ruminam, é meio confuso. Tem várias coisas. Alguns frutos do mar, alguns tipos de aves. Vários animais eram considerados impuros. Não é só o porco, porque tem pessoas que pensam que é só o porco. Não é. Tem diversos, tá? Mas o ponto é, eles nem sequer comiam o prato. Imagina você como judeu ser agora responsável por cuidar do porco no campo. Piorou. Tá ruim. Porque agora em vez de comer o porco, passou a ser servo do porco. E agora de servo do porco, agora o desejo dele era comer a comida do porco. Você está entendendo para onde ele foi? Ele esperou bater lá no fundo do poço. No pior do que podia ter acontecido com ele. Na situação mais drástica. Para então ele cair em si. Quantos de nós temos esse nível de orgulho? A gente espera dar ruim. Espera arrebentar a cara para decidir que vai voltar para o Pai. Mas espera arrebentar mesmo assim, espera descer até ficar ruim. Ele foi gastando, e foi ficando ruim, e aí foi ficando ruim, e aí ele foi passando fome, e aí ele foi atrás de um emprego humilhante, aí no emprego humilhante ficou ruim, até que ele queria comer a comida do porco. Cara, quantos de nós espera a empresa falir, espera a família acabar, espera o casamento ruir, espera tudo ir pro chão para ir atrás de Jesus? Para que você age como órfão? Por que lutas as tuas lutas sozinho? Cristo morreu à toa para você? Porque se fosse para mostrar um Deus, judeus já tinham um Deus. Qual que é a oração mais famosa de todas, gente? Qual? Pai? Opa! Essa oração foi feita por Jesus. Jesus deixou a maior das orações mostrando qual que é o caminho. O Pai tem que ser nosso. Porque se eu oro a um Deus, eu não estou entendendo o Evangelho.
Outras religiões têm um Deus. Os cristãos têm um pai. Quem servia a Zeus, a Poseidon, aos deuses gregos? Quem servia aos deuses nórdicos? Religiões que trazem uma meritocracia de que eu tenho que fazer algo para alcançar um plano espiritual melhor, um nirvana, alguma coisa. Essas pessoas servem a um Deus. Nós vivemos com um pai. É a única religião que tem isso. Nós temos um pai. Essa é a diferença. Os deuses do panteão grego faziam tudo. Faziam chover, faziam as plantas crescer, realizavam milagres, realizavam curas. Cada deus fazia uma coisa. Deus, os homens já têm. Os homens precisam de um pai. Jesus não veio ser um rei que ia conquistar todas as coisas. Ele veio ser o filho que nasce humilde na manjedoura, que prega para quem não merece, que fala com quem não achava que mereceria tal atenção, e que constantemente falou: vejam o Pai, olhem para o Pai, olhai para Ele, né? Vocês estão entendendo? Eu não quero que você seja religioso, ao contrário, a gente vai chegar nesse ponto, não vou dar spoiler, vamos com calma. Vamos lá, seguindo no texto. Caindo em si então, ele disse: quantos empregados na casa do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Essa é uma versão mais atual, mais bonitinha, mas a realidade aqui da palavra original é escravo, né? Não tinha empregado na época. A escravidão dos judeus, inclusive, é diferente da escravidão que nós conhecemos aqui no Brasil. Os escravos judeus recebiam salário. Eles só não podiam ser mandados embora. Eles trabalhavam para sempre, mas eles recebiam salário. Inclusive, eles podiam, se quisessem, quando acabasse o tempo da contratação deles, eles podiam simplesmente sair. Isso acontecia a cada 50 anos no ano de jubileu. Legal? Beleza? Esse cara, ele claramente não entendia que tinha um pai, porque ele já agia como escravo dos seus próprios prazeres. E quando ele decidiu voltar para a casa do pai, ele ainda não estava entendendo que era filho, porque ele falou: vou me colocar no caminho, eu vou chegar lá e vou falar: pai, por favor, eu errei como filho, me faz seu escravo. Cara, meu Deus do céu, que cara difícil de entender. Mas eu acho legal um ponto importante. Ele falou: caindo em si, vou me colocar ao caminho e voltar para o pai. Se eu estou indo para um lado e eu falo: nossa, não devia estar indo para cá, e eu faço isso aqui e viro para cá, qual que é o nome disso? De manhã algumas pessoas falaram conversão, certo? No trânsito seria isso, não é? Você está indo para um lado e você converte para o outro. Só que falando conversão dá o intuito de que era uma pessoa não cristã e que vivia no mundo, e que agora ele veio para dentro da família do pai e se converteu, não é? Só que desde o começo da história ele não era filho, então ele não era não cristão, ele já era convertido. Essa parábola inteira não é sobre um não cristão, ele já era filho. E agora, sendo cristão, se você está indo para um caminho, e você fala: nossa, esse caminho não é o que eu deveria fazer, putz, vou vir para cá, qual que é o nome disso? Arrependimento. Arrependimento. A palavra arrependimento no grego significa, é a palavra metanoia, que significa mudança completa de mente, conversão, mudança de caminho, 180 graus no caminho que estava sendo feito. Esse menino se arrepende, fala: não, eu estou viajando. Até os escravos na casa do meu pai têm mais comida que eu vou voltar, me colocar a caminho e que ele me aceite pelo menos como escravo. E ele se volta para o caminho e vai voltando, né, a busca do pai e tudo mais. Aí agora chega o ponto que mais me constrange. Porque a palavra diz assim: estando ainda longe, estando ele ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e tenramente o beijou.
A minha pergunta é, estando ele ainda longe, quantos dias o pai passou com os olhos no horizonte, esperando ver se apontava o filho para ele correr de volta? Você está aí às vezes todo duvidoso se Jesus te perdoaria, se Deus te aceitaria de volta, e ele está, aponta no horizonte, que eu corro para você. Só aponta no horizonte, e eu corro para você. É como se o filho tivesse dado 2 passos e o pai corrido os outros 998 para achá-lo. Seguir Jesus é isso. Você pode estar a 1000 passos de distância. Quando você toma o posicionamento e caminha 2, ele corre todos os outros 998 e te acha. E aí ele, não contente, ele, movido por compaixão, abraça forte seu filho e dá um beijo tenro, um beijo gentil, de quem perdoa, de quem aceita. Vocês estão entendendo? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você é aceito pelo Pai. O Pai não te rejeita. Vocês estão entendendo? Sempre foi espaço seu. Mas calma, você acha que é só perdão que ele tem para dar? Enquanto o filho falava: ai pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, vacilei, olha pai, fui moleque, peço perdão. Enquanto ela estava falando isso: ai, mas me faz seu escravo, me faz seu servo e tudo mais, não sou digno de ser chamado seu filho. Está vendo que esse cara é religioso? Vocês estão acompanhando comigo que ele é um religioso? Ai, eu não sou digno de ser chamado filho teu. Quem te disse que algum dia você foi, velho? Quem te deu a permissão ou te deu o aval de que algum dia você tinha sido digno de ser chamado filho? Não se acha dignidade em cristão, se acha glória, graça. É isso que se acha em crente. Crente não é digno de nada. A gente deveria comer o pó da terra. E se Jesus fosse meritocrático comigo, para eu merecer o que eu realmente fiz, eu devia estar queimando no inferno. Em crente não se acha meritocracia ou dignidade, se acha graça. A graça está aí, é que eu não mereço. É que não era para eu ter um pai. É que não era para eu ter o amor que eu recebi. Mas ainda assim me foi dado. E me foi dado pela glória dele. E não porque eu mereci. O que significa e implica que se algum dia eu vacilar, se algum dia eu me distrair, eu for para longe do caminho, me distanciar 1000 passos, eu ainda não mereço. Então eu estou na mesma condição que eu estava no começo. E eu posso voltar todos os meus passos e encontrar o mesmo pai de braços abertos, porque eu não era merecedor mesmo. Sabe o que é gostoso? É que enquanto nós oscilamos como sombras inconstantes, aquele que é a luz é permanente. A gente poderia descrever o Cristo como aquele que permanece, aquele que é. O que implica que se o Pai correu uma vez, correria todas as outras. Isso implica que se o Filho morreu uma vez, morreria todas as outras, porque ele não oscila se eu estou pecando mais ou menos, se eu estou indo bem ou mal na minha caminhada, porque não é isso que é a métrica cristã. A métrica cristã é quanto mais eu vou tendo do Pai, menos eu vou tendo de mim. A caminhada é sobre isso, é sobre eu quero tê-lo, mas para tê-lo terei que me deixar para trás. O Evangelho é muito legal. A Bíblia é absurda, é fascinante. O Evangelho constantemente ofende a minha mente. Constantemente constrange o meu coração. É como se fosse um tapa no meu rosto, bem dado. Ele bate no meu orgulho, porque eu acho que mereço alguma coisa. Ele bate na minha justiça própria, porque Cristo morreu sem ter feito nada. E aquele que era justo foi crucificado, enquanto eu, pecador, caminho livre.
Aí quando eu tento condenar alguém, é como se eu estivesse olhando para Jesus e falando: você suportou os meus fardos, eu não suporto os de ninguém. Estão entendendo? O evangelho é como se fosse uma surra interna no meu ser, me mostrando que não é o caminho. Por mais que exteriormente estejamos abatidos pela mensagem, interiormente isso vai gerando algo tão precioso. Isso é forjar um filho. Porque o filho parece com o pai, não é? Como que você pode falar que você é filho de Deus se você, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, não esboça uma característica de Deus? Não é paciente como Ele, não é amoroso como Ele, não ajuda como Ele, não nada como Ele. Eu sou filho de Deus. Cara, larga a mão de ser um hipócrita. Seguindo, o pai diz: olha o que o pai tem para um filho. Mas o pai disse, nem ignorou o que ele falou. Ai, não sou digno. Ai, beleza. Ignorou o que ele falou e falou assim: mas o pai gritou para os seus servos, disse para os seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calcem seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar. A resposta do pai para um filho que está voltando para o caminho não é medir dignidade. Ai, será que seu arrependimento foi bom o suficiente? Será que eu vou mesmo perdoar você? Ele estava: traz a roupa, traz um anel, traz uma sandália, mata lá uma vaca, vamos fazer um churrasco. É essa a atitude do pai. Vamos festejar. Por que ele fez isso? Primeiro, os trapos de quem cuida de porco exalam um cheiro, mas as roupas de filho carregam outro. Jesus começa primeiro a mudar e transformar aquilo que nós exalamos, aquilo que transmitimos, a forma que nos vestimos, não mais como escravos, como livres, como filhos. Segundo, ele coloca de novo um anel no seu dedo, porque quem quebrou a aliança foi você, ele nunca foi embora. Então refaz a aliança que deveria ter sido desde o princípio. Aí ele vai lá e calça sandálias. Por que ele calça sandálias? De novo, sapatos novos. Porque um filho anda descalço. Ele anda à mercê de todos os perigos do caminho. Mas um escravo anda descalço, à mercê de todos os perigos do caminho. Mas um filho, ele caminha calçado, ele caminha protegido. Ele caminha da forma que o pai predispôs para que ele caminhasse. Vocês estão entendendo? Aí melhor ainda, ele mata um novilho gordo e faz uma festa e se alegra. Por quê? Porque o último lugar a ser restituído é o lugar na mesa. O lugar onde há alegria na presença do Pai, alegria na casa dele, onde tem alimento para me sustentar. E ele mata o que estava matando o filho até então, porque o filho não foi para lá por necessidade de comida. Não era isso que fez ele voltar no caminho, a fome. O pai restaura ele completamente, então supre o que faltava. Não supre num ambiente de toma um pão, você é escravo, mas mata um novilho, faz uma festa, enche de novo, coloca na mesa. É hora de celebrar, seja cheio, cara. A gente vive vazio de amor, carente nas coisas. Qualquer fala dos irmãos do nosso lado nos machucam, porque não tem métrica de amor. Você não tem identidade de quem você é, não sabe o que Deus te chamou para fazer, fica confuso com a sua missão aqui na terra, porque você não tem um pai. Pai dá destino, dá caminho, dá direção, segurança, suprir, prover, para e enche. Quando nós estamos cheios de um tanque de amor, nutridos por Deus, quando alguém esbarra na gente, a gente derrama amor, não cobra. A sensação mais maravilhosa que existe é sair do secreto, sentindo que qualquer pessoa que passasse na sua frente, você teria algo para dar. Porque você foi tão cheio, mas tão cheio, que parece que tipo, se trombar em você agora é Jesus que você vai derramar. Porque, nossa, parece que você sai até meio flutuando do secreto assim, porque você achou o tesouro.
Você viu o Pai, as lágrimas preencheram seu rosto, foi cheio do coração, não há falta. Não sei você, mas o meu Pai é dono de tudo. Não há falta. Não há falta. Cara, não vou deixar mais claro. Não há falta. Não há falta de força. Não há falta de cura. Não há falta de relacionamentos consertados. Não há falta de dinheiro. Não há falta de provisões. Não há falta de sabedoria. Não há falta de caráter. Não há faltas. O Pai provê tudo. E aí, seguindo, né, depois de tudo isso que aconteceu, o pai ainda finaliza com a frase: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Cara, meu Deus, eu sei que a passagem não é marcante. A passagem, sei lá, vamos fazer um teste. Quem já ouviu uma palavra sobre essa passagem? Levante sua mão e fica. 90% da igreja. A passagem mais clichê da história, só que a mensagem ainda não foi entendida. Jesus quase sempre me leva a pregar o básico, porque parece que a gente não entende. Inclusive eu não entendo. Quando as coisas apertam, eu me vejo aflito, ansioso, fico com dúvidas. Caramba, eu tenho ou não tenho um pai? Quando eu me predisponho a buscar a Ele, pois buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu me predisponho a buscar a Ele, Ele cuida das minhas coisas, enquanto eu cuido das missões que Ele tem me dado. Eu falo: Deus, eu estou com esse problema aqui. Ele fala: beleza, eu cuido. Agora, filho, essa pessoa precisa da sua ajuda, você está disposto? Eu preciso que você vá e pregue o evangelho. Eu preciso que você vá e cure os enfermos. Eu preciso que você vá e anuncie as boas novas. Eu preciso que você vá e ensine os meus filhos. Eu preciso que você vá e ame as pessoas. Às vezes o que Jesus está te pedindo é: eu preciso que você saia do quarto e ame a sua família. E a gente não está pronto para topar as missões que Deus está nos dando, porque a gente não só não entendeu o Pai, como não está sendo transformado com Ele, como não está deixando o que está nos afligindo com Ele, como também não está executando o que Ele nos pediu. Não é uma troca. Não é. Até porque seria como se eu desse 1 centavo e Deus pagasse o resto das minhas dívidas, o resto da vida. Né? Uma troca super justa. Eu te dou aí R$10, Jesus, e você paga as minhas contas pelo resto da vida. Não é muito meritocrático. Mas existe uma oferta a ser dada. E sou eu. Estão me acompanhando? Amém? Não se ofenda comigo, eu costumo ser mais legal. Eu tento, pelo menos. Mas não acabou, né? Porque esse cara tinha 2 filhos. Então, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque ele o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um. Ô galera, tenho trabalhado como um. Aqui não fala? Por que não fala? Te servido. Ah, não, nessa versão. Ué, o meu é NVI também. Bom, então tá bom. Tenho trabalhado como um escravo, ele fala. Cara, por quê? A minha pergunta para vocês é: por quê? Por que esse filho está trabalhando como um escravo? Claramente ele não é filho. E claramente ele não sabe o que está fazendo. Nem o pai que tem. Olha, pai, todos estes anos eu tenho trabalhado para você como um escravo. Se eu fosse o pai, eu ia falar para ele assim: por quê?
Quem te pediu isso? Ele continua, obviamente, como todo bom religioso, que este aqui é também, ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nem me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. O religioso, ele vem para Deus com uma métrica daquilo que ele tem feito. Eu tenho lido a Bíblia todos os dias, tenho dado dízimo em tua casa, eu tenho orado todas as manhãs, tenho sido fiel contigo, Senhor. E minha ideia não é debochar do estilo da fala, do estilo da roupa, pouco importa. O evangelho não é sobre coisas exteriores, é sobre a surra que eu falei interna. A métrica é, se ele é filho, por que ele trabalha como escravo e mendiga comida, igual ao filho que estava lá fora, que também mendigava comida e também era escravo? Não estou entendendo. A verdade é que alguns de nós, na primeira oportunidade, largariam Jesus e iam fazer outras coisas, as coisas que desejam, que o coração deseja. E outros de nós têm uma maior disciplina, entenderam um pouco mais do evangelho, talvez ficaram na casa, servem em ministérios, faz a leitura bíblica, vai para o secreto. Mas não é isso que muda o homem. Servir em ministério não faz nada para ninguém. Ter títulos não muda ninguém. Não é isso que muda a gente. Não estou falando que é para você sair do ministério. A reação natural do filho é servir. A reação natural do filho é servir. Mas o filho serve porque é filho e quer somar na obra que o pai dele executa. O servo tenta ganhar a filiação no trabalho que tem feito. Está acompanhando comigo? Vou de novo. O filho acha o pai, entende o que o pai está fazendo e deseja ajudar. O filho acha a obra, começa a trabalhar nela e tenta ser filho desse jeito. Ele tenta pleitear um lugar de filiação pelo trabalho. Quem pleiteia as coisas pelo trabalho é escravo. Vocês estão me acompanhando? Jesus não te chamou para servir num ministério. Para com isso. Jesus te chamou para conhecê-lo. Jesus te chamou para ser filho. É que como filho não dá para ficar parado. É como se queimasse um negócio na gente. Eu não conseguiria ficar fora de um ministério nunca, nem aqui, nem em qualquer igreja. E eu não estou falando para ser pastor, não, pouco importa. Título não muda as pessoas. Título muda as pessoas, para pior, quando elas não estão prontas. Porque quando as pessoas estão prontas, o título não muda elas. Gente, o que eu estou tentando dizer é que se você tem um coração mais religioso, mais cheio de regras, mais cheio de ritos, ou se você quer esbanjar alguma coisa lá fora, chega. É o dia de encontrar um pai. É um dia de suprir as carências e as necessidades em Deus, em quem Ele verdadeiramente é. Não num Deus distante, mas num Pai presente. Tem uma frase que eu não vou poder deixar de fazer. Se eu fosse descrever um personagem bíblico, com alguns personagens, né, que tentavam constantemente mostrar uma meritocracia para Jesus, mostrar o quão bonitinhos eles eram e o quão incoerente era o que Jesus estava falando. Quem são esses? Os fariseus. A gente muitas vezes toma o papel e age como aqueles que Jesus rejeitou. Jesus odeia religioso. Nossa, Vitor, sim, Jesus odeia religioso. Eu luto com todas as minhas forças para não ser um religioso. Pouco importa a minha religião. Eu sair lá fora e falar, eu sou cristão, não vai mudar nada na vida de ninguém. Eu sair lá fora e parecer Jesus vai mudar a vida de alguém. Não vai mudar a minha vida eu ser cristão. Vai mudar eu conhecer o Cristo. Pouco importa o seu nível de religiosidade. Porque eu fui pastor e presbítero em outro lugar. Não interessa. Jesus muda o tempo e as coisas. Ficar apegado ao passado não vai te levar a ser um filho hoje. O que te leva a ser um filho hoje é permanecer voltado para o alvo que é o Cristo.
O alvo não é ter uma igreja. O alvo não é ter um chamado. O alvo não é ter um ministério. O alvo não é escrever canções, escrever livros. O alvo não é ter uma carreira cristã. O alvo é achar o Cristo. Seja servindo de pedreiro, marceneiro, pastor, evangelista, conferencista, seja sendo dono de empresa, empregado, não importa o que você faz, importa quem você está buscando, onde o coração está focado, se você é filho ou não é. Eu quero muito encontrar aqui um agrupamento de filhos, e a verdade é que se nós nos reunirmos num agrupamento de filhos, a gente vai virar Rio Preto de cabeça para baixo. Porque o filho faz muita coisa. Vocês estão entendendo? Não se coloquem como quem quer desperdiçar o que Deus dá, nem como aqueles que tentam alcançar o Cristo pelos seus braços. Paulo escreveu 300 cartas sobre isso. Servir Jesus não é sobre merecê-lo, é sobre por graça encontrá-lo, e sobre se apaixonar tanto que não dá para soltar mais. Amém? Você pode ter perguntado aí algumas vezes, pode ter surgido isso na sua cabeça: por que você falou que o alvo é Cristo, quando você está falando do Pai? Porque a palavra diz que o Cristo é a imagem do Deus invisível. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não eu, o Cristo. Eu não faço nada. O caminho é o Cristo. É olhando para Ele que a gente acha. É olhando para Ele que é revelado o Pai no nosso coração. Se Cristo morreu, o Pai morreria. Se Cristo amou, o Pai amaria. Se Cristo perdoou, o Pai perdoaria. Cristo só faz o que o Pai faria. Amém? Por isso eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. E eu gostaria que você realmente, eu não me importo se você fizer isso, coloca em xeque cada palavra que eu falei aqui hoje, no seu conhecimento do Evangelho. Bate com a Bíblia, analisa com a Bíblia, pega no YouTube, revê e analisa com a Bíblia, vai verso por verso do que eu citei, das coisas que eu falei, lê os Evangelhos e vê, por favor, se o Evangelho que Jesus pregava era em algum contexto diferente do que eu estou falando aqui. E se não é, eu preciso, você precisa, a gente precisa mais do Pai. Quem aqui acha que conhece Jesus 100%? Porque eu tenho certeza que não conheço. Se eu não conheço Jesus 100%, por tabela, eu não conheço o Pai 100%. Conheço? Não. Então eu gostaria de chamar aqui na frente todos aqueles que entendem que precisam mais do Pai. Todos que entendem. Se você acha que desperdiçaria fora todas as oportunidades que Jesus, se Jesus te desse essas oportunidades, você jogaria fora, iria para o mundo. Se você é um dos que se percebeu religioso nessa noite, que você percebeu que está tentando merecer o amor de Jesus, vem para frente. Se você tem feito tudo certinho, tem buscado Cristo, tem amado e tudo mais, mas você ainda tem fome, você ainda tem sede, você ainda tem lenha para queimar, você quer conhecer o Pai. Você quer achar o Pai, você quer que o Pai preencha o seu interior. Eu quero chamar todo mundo que entende que precisa de um Pai. Porque eu estou louco para achar um Pai. Eu estou precisando demais de um Pai. Eu estou querendo demais um Pai. E não é qualquer Pai, eu estou querendo o Pai. Aquele que é a métrica, aquele que é o amor, aquele que tudo sustenta pelo poder da sua palavra, e que inclusive sustenta o meu coração em suas mãos, aquele que tem algo para me entregar que ninguém daria, e que faz por mim o que ninguém faria. Eu estou precisando desse Pai, aquele que me sustém, e que quando as tempestades apertam, Ele entra e fala assim: cala-te o mar e cessem os ventos, porque eu guio esse barco aqui. Eu estou precisando de um Pai, daquele que cuida nos tempos difíceis e do que celebra nos tempos alegres. E esse Pai está aqui hoje por você. Esse Pai não só nunca te rejeitou, como jamais vai. Não só nunca pisou na bola, como não vai. Ele não faz isso. Satanás pode até tentar distorcer, mas Deus permanece sendo um bom Pai.
Graças a Deus por isso.